Paz, Senhor, irmãos. Que bênção, mais uma quinta-feira que o Senhor nos permitiu. Semana acabando, a gente vem carregar nossas energias. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Somente este versículo. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, quando o pastor me convidou para pregar, eu havia preparado outra palavra, eu ia falar no livro de Daniel, mas o Senhor me incomodou e tocou, e eu mudei a pregação. Mas eu não sabia a semana que nós íamos enfrentar, né? E que bênção foi, porque a palavra vem primeiro para o pregador. E ontem pela manhã eu estava preparando a mensagem, minha esposa falou: você vai falar de novo sobre isso? Eu falei: mas eu nunca preguei sobre isso. Mas você fala isso todos os dias. Porque existem palavras que parecem que penetram, né? E essa foi uma delas. A maioria das pessoas pregam nesse texto e falam sobre provisão, Deus proverá. E eu quero usar esse texto para falar sobre adoração. E eu intitulei essa mensagem como adoração incondicional. Fazendo uma rápida contextualização aqui. O texto que nós lemos, eu falei só uma partinha, que Abraão disse a seus discípulos: fiquem aqui, eu e Isaac vamos até lá, após adorar nós voltaremos. O Senhor, Ele provou a Abraão. Ele falou: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e o me ofereça ali em holocausto. Abraão simplesmente obedeceu. Ele caminhou durante 3 dias. Quando ele avistou o monte, eu volto a dizer, irmãos, ele falou: fiquem aqui, eu vou com o moço, mas nós voltaremos. E eu fiz questão de olhar todas as traduções, até uma tradução em inglês, e o verbo está no plural: nós voltaremos, né? Tamanha era a fé de Abraão. E eu queria convidar você agora a gente rever só alguns pontos. Quem já conhece a história, amém? Quem não conhece, vamos rever rapidamente. O primeiro ponto aqui: o Senhor é um Deus de promessa. Em Gênesis 15, do versículo 1 ao 5, eu vou ler rapidamente. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, aqui nós temos as 2 primeiras promessas que o Senhor fez a Abraão. Abraão só fez uma pergunta: Senhor, eu não tenho um filho. E o Senhor recompensou ele: Abraão, eu te darei um filho. Conte as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Que bênção, né, irmãos? O Senhor fez as 2 primeiras promessas na vida de Abraão. Palavras do pastor Rafael: o que é mais difícil, pastor Rafael? O Senhor fazer a promessa ou ele cumprir a promessa? Ele fazer a promessa. Se ele fez a promessa, irmãos, basta esperar e acreditar que a promessa será cumprida. Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele é o nosso escudo. Segundo ponto, a notícia não é boa. A
Aprendi isso com o pastor Carlos. Aliás, a nossa igreja é uma bênção, né? A pregação, durante o decorrer da pregação, várias pessoas vão ser citadas aqui. Uma vez o pastor Carlos trouxe uma pregação sobre ato falho. Qual foi o ato falho de Abraão? Gênesis 16, 2, 24. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Irmãos, eu não quero entrar no mérito aqui do fato de Abraão ter deitado com Agar, porque naquela época a cultura era outra. Mas qual foi a falha aqui? Ouvir a voz de Sara. Ele quis antecipar a promessa que o Senhor tinha feito a ele. Ele quis dar um jeito com as próprias mãos. E nós, irmãos, quantas vezes às vezes o Senhor nos faz promessa e no desespero, num ato desesperado, a gente tenta antecipar a promessa que o Senhor fez a nós. Mas o tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. E no tempo certo, a promessa vai se cumprir. Então aqui, infelizmente, é o primeiro ato falho de Abraão. Terceiro ponto, irmãos, o direcionamento de Jesus. Gênesis 17, 1 e 2. Sendo, pois, Abraão de idade, de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Queridos, o que é mais interessante aqui? Abraão errou, nasceu Isaac, Ismael, desculpa. Nasceu Ismael, e mesmo assim o Senhor ama. E Ele deu direcionamento a Abraão. Seja correto, Abraão. O pastor Rubi sempre fala que o culto tem que continuar na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. E essa palavra está servindo bastante para mim. Eu tenho tentado ser uma pessoa diferente em todos os lugares. E assim foi o direcionamento do Senhor para Abraão. Aqui o Senhor ratifica a promessa e faz uma aliança com Abraão. Gênesis 17, 19. E disse Deus: na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Irmãos, se a gente meditar nesse texto, é a primeira prova contundente de que nada aconteceria a Isaque. Porque o Deus, o mesmo Deus de promessa, Ele fez uma aliança, e uma aliança perpétua. Aqui é o primeiro sinal de que nada aconteceria a Isaque. E Ele ratificou a Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, e vai ser com Sara, a sua mulher. A misericórdia do Senhor, irmãos. Ismael nasceu daquele ato de Abraão, e olha o que o Senhor diz, Gênesis 17, 20. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis que tenho abençoado, falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mesmo com nossos erros, o Senhor nos ama. Mesmo com nossas infidelidades, o Senhor é fiel conosco. E Abraão, eu presumo que ele deveria pedir ao Senhor: e Isaac, o que vai acontecer com Isaac? Porque Abraão também era pai de Isaac, não, de Ismael. O que vai acontecer com Ismael? E olha a resposta do Senhor: a misericórdia dele é sem fim. Amém, irmãos? A promessa se cumpre. Gênesis 21, versículo 1 ao 3. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, deu a Abraão um filho, na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs o filho que nascera de Sara, e dera o nome de Isaque.
no tempo certo, a promessa se cumpre. Eu não relatei aqui, mas um pouco antes, o Senhor novamente, Ele fala: quando eu voltar, você estará já grávida, Sara. E Sara dá risada, né? E o Senhor: por que você riu, Sara? E ela responde: eu não ri, Senhor, né? Talvez ela tenha duvidado que ela seria capaz ainda de gerar um filho. Mas quando o Senhor está no controle, Ele muda a situação rapidamente. E no tempo certo, a promessa se cumpre. Mas aí chegou a prova. Irmãos, aqui é um ponto bastante interessante. Abraão, ele já estava velhinho, né? Gerou lá Ismael. Depois o Senhor cumpriu a promessa, né? Nasceu Isaac. E eu presumo que ele estava tranquilo. Ele falou: agora eu só vou esperar a minha descendência conforme foi a promessa do Senhor. Mas o Senhor disse: não, peraí, meu servo, você precisa ser provado novamente. Gênesis 22, 1, 2. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Irmãos, que difícil, né? Abraão estava ali tranquilo, esperando só a descendência crescer, e de repente o Senhor prova Abraão. Agora, fazendo uma analogia conosco, quantas situações nós estamos vivendo, nós estamos bem, e o Senhor vem e prova. Às vezes dá vontade de falar assim: Senhor, por quê? Não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que adorar o Senhor de uma maneira totalmente incondicional. Falou: Senhor, eu não estou entendendo, mas estou aqui aos seus pés. Amém? Amém? Mais um ponto, irmãos: obediência. Gênesis 22, 3, 4. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão simplesmente obedeceu ao Senhor. Às vezes, irmãos, o Senhor dá uma ordem para nós e a gente fica relutando em fazer. Que possamos ser como Abraão, simplesmente obedecer ao Senhor. Eu acho que por vezes ele pensou em dizer: mas Senhor, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor cumpriu a promessa, e agora o Senhor quer o meu filho. Mas Abraão não disse nada, sem entender nada, ele simplesmente adorou ao Senhor. Viver com Deus é viver sem planejamento. O pastor Rubens falou isso no culto de sexta-feira. Nós planejamos passar uma semana de um jeito, mas o Senhor fez totalmente de outro jeito. E assim que é viver com o Senhor. Volto a dizer, irmãos, que situação que nós estamos passando hoje, né, que nós já passamos, a gente não está entendendo nada, mas o Senhor está no controle. Adoração incondicional. O que é uma adoração incondicional? Adorar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém. Irmãos, qual é o seu problema hoje? Qual é o meu problema hoje? Mas eu tenho que sair de casa com uma convicção: eu vou adorar ao Senhor. Independente do que eu estou vivendo, eu vou dedicar minhas próximas 2 horas adorando ao Senhor. Que a gente possa passar o dia adorando ao Senhor. Não precisa entender o que você está passando, o que eu estou passando. Vamos adorar ao Senhor de uma forma incondicional. Viver com Deus é isso. Dadas as proporções, eu não acho que o nosso problema de hoje seria talvez, né, maior ou igual ao problema que Isaac tinha naquele momento. Ir para um lugar e oferecer o próprio filho a sacrifício. Hoje a gente nem pode fazer isso porque você pode ser indiciado até com animal. Mas o que o Senhor quer de nós?
nosso coração, a nossa verdadeira adoração. Adorar ao Senhor incondicionalmente. Abraão é aprovado. 22, 10, 12. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o moço. Ele não faças nada, porquanto agora sei que me temes a Deus, e não me negaste o seu filho, o teu único filho. Irmãos, naquele momento, eu presumo que Abraão entendeu tudo. Abraão foi aprovado pelo Senhor. Os irmãos conseguem entender que bênção nós sermos aprovados pelo Senhor? A gente passa pela prova e no final a gente ser aprovado por Deus. Realmente é uma bênção, irmãos. E eu queria finalizar essa mensagem. Às vezes Deus nos pede o que temos de melhor. Nossa vida, nosso coração, a nossa adoração. Estar na presença de Deus todos os dias, reconhecendo que Ele é o Senhor. Tudo é dele, tudo volta para Ele, e Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Queridos, eu entendi essa semana que o Senhor quis falar comigo. Espero que Ele tenha falado com vocês. Que simplesmente Ele falou: servo, só adora, só adora, não precisa fazer mais nada, simplesmente me adora, incondicionalmente, né? E tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Que possamos, cada vez que a gente vir para esta igreja, irmãos, eu falo hoje em cima de um altar e com o coração bem aberto, que eu tenho prazer em vir aqui, em tocar, em fazer a obra. Que nós possamos vir aqui incondicionalmente falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Independente da situação que eu estou vivendo, eu estou aqui simplesmente para te adorar. Agradeço ao pastor a oportunidade e a confiança, irmãos. Que o Espírito Santo fale ao coração de vocês.